Doutor, por que é importante que a Abras discuta essa questão da reforma trabalhista nesse momento? Por que esse tema foi trazido para debate e para meio que fechar o dia, né, de uma forma um tema que foi que gera uma certa apreensão dos empresários, dos trabalhadores? Por que é importante colocar esse tema em pauta? É importante porque o Brasil já, de muito tempo, a legislação anterior, ela é da década de 1940. Mais precisamente, ela foi concedida aos trabalhadores no ano de 1943. Quando ela foi concebida, a Europa estava em guerra, né? A Alemanha dominava a Europa inteira, bombardeava a Inglaterra. Um cenário que, se a gente olha hoje, a gente considera isso uma atitude, inclusive, primitiva, né? A maioria das pessoas que estão vivas hoje não conheceram essa realidade. E a legislação trabalhista vinha ainda daquela época, numa época em que a população ela estava concentrada no campo, a família era patriarcal, ou seja, né, o homem era o soberano da casa, as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos, em casa, e a média de filhos por casal era de 6,8 filhos por família. O cenário de hoje mudou completamente. Enquanto naquela época o trabalho era eminentemente braçal, com um desgaste físico muito grande, hoje ele é quase todo ele mecanizado ou automatizado. Então as regras, o mundo do trabalho mudou, mas a legislação trabalhista não avançou a contento. Então essa legislação veio numa hora em que ela precisava ser revista. E ela veio neste momento por causa da crise financeira que nós estamos vivenciando hoje. Historicamente, é sempre nos momentos de crise que ocorrem as grandes mudanças, né? Se a gente olhar para a história, para o passado, a gente vê que sempre foi por uma crise que ocorreu uma mudança que trouxe um benefício, né? Rapidamente falando, né, quando Constantinopla foi tomada pelos turcos, foi fechado a rota do comércio entre o Oriente e o Ocidente. Qual foi a consequência dessa crise? Cristóvão Colombo descobriu a América. Ele tentou um novo caminho para as Índias e esbarrou nas Bahamas, aqui na América Central, quando achou que estava chegando no Japão. Então essa crise que nós vivenciamos hoje no Brasil é o que motivou a reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista, como o professor Pastore falou na apresentação dele, nós vamos ter muitos desafios. Um deles, sem dúvida, é a aceitação do judiciário, que os juízes trabalhistas, na sua grande parte, são contrários à reforma. E quando o professor Pastore falou que deve ser seguido o espírito da lei, eu lembrei que quem escreveu a obra, O Espírito das Leis, foi Montesquieu, em 1748. Foi um filósofo francês que viveu na primeira metade do século XVIII, e nesse livro ele defendia que todo bom governo deveria obedecer às leis e não à vontade do monarca. Ele dividiu nessa obra os poderes que todo Estado democrático de direito possui hoje, que é o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Quem faz as leis é o povo, através dos seus representantes no legislativo. Ao judiciário, compete fazer com que a lei seja cumprida. Então, o que a gente espera é que o judiciário não se coloque na função do monarca, que julga de acordo com a sua consciência, e sim de acordo com a lei que foi ditada, em última análise, pelo povo. É isso. O professor Pastore, na fala dele, ele salientou a questão do custo do Brasil, né? Que a tendência é que com essa nova lei, o custo do Brasil caia, as empresas a médio e longo prazo gerem empregos. E para você, qual que é o próximo passo para a gente desburocratizar ainda mais o Brasil, que é uma reclamação recorrente das empresas, o excesso de burocracia? Qual seria o próximo passo? Qual seria o próximo pleito das empresas para buscar mais essa desburocratização?
Para se produzir um bem de consumo no Brasil, as empresas aqui internamente elas tinham um custo superior, aproximadamente na ordem de 34% a mais do que a Argentina, nossa vizinha, 38% a mais do que a Índia, que é um dos emergentes, e 35%, se não me falha a memória, em relação à China. É difícil de o Brasil competir no mercado internacional, e hoje o mundo é um globo, o mundo é globalizado, é uma aldeia. É difícil competir com um custo de produção tão alto como o que a gente tinha aqui dentro. A nossa expectativa é que a nova reforma trabalhista ela traga mais segurança jurídica às empresas. E trazendo mais segurança jurídica, a gente atraia também capital estrangeiro. O ano passado as empresas brasileiras gastaram 20 bilhões de reais em indenizações em processos trabalhistas. Uma estimativa do Ministério do Trabalho aponta que se esse valor despendido em processos fosse investido em investimento interno, na abertura de novos negócios, seriam proporcionados mais 5 milhões de empregos. Só lembrando que nós temos hoje no Brasil 14 milhões de desempregados, ou seja, o custo com a Justiça do Trabalho, ele reduzir, uma vez resolvido, ao menos uma boa parte, ele incentivaria o crescimento do mercado interno.